Olá, meu nome é Giovana, sou estudante de Engenharia Civil do Instituto Mauá de Tecnologia e neste vídeo apresentarei o trabalho Análise de dimensionamento de elementos estruturais em concreto com reforço de fibra de carbono, utilizando o método de ancoragem ativa, que é realizado por mim e pela Rafaela Moraes com orientação do professor Fábio Celeio Prado. Segundo dados do IBGE, o Índice Nacional da Construção Civil teve um aumento de 1,94% no período de dezembro de 2020. Essa taxa de crescimento tem relevância significativa no desenvolvimento urbano, pois impulsiona ramos importantes no Brasil. Com o engrandecimento do ramo imobiliário e a chegada de inovações construtivas, as empresas buscam cada vez mais por soluções acessíveis, fazendo com que o mercado da construção civil se fortaleça de maneira dinâmica, de modo que o objetivo tem sido a diminuição de custo e o prazo de entrega. Ao passar dos anos, as estruturas demandam de tecnologias avançadas de manutenção e reforço, levando à descoberta de novas técnicas construtivas diferentes das convencionais. Atualmente, os polímeros reforçados com fibras de carbono vêm sendo largamente estudados como reforço de elementos estruturais no que tange a aderência da fibra ao concreto e aos reforços com a ocorrência de fissuras ou até mesmo rupturas. Os PFCs são compostos plásticos que possuem sua base de resina epóxi, providos de armações com filamentos contínuos e rígidos de fibra de carbono. Tendo isso em vista, surge a necessidade de se estudar novos sistemas de reforços estruturais utilizando a fibra de carbono ancorada ativamente na estrutura de concreto. Nosso trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho e eficácia do concreto reforçado utilizando o método de ancoragem ativa em elementos estruturais submetidos à flexão, cisalhamento e empuxo no vazio. Comparar o método de estudo com o método de ancoragem por aderência da fibra de carbono ao concreto, identificando as principais defasagens entre os métodos. E, por último, avaliar o método executivo, custos e viabilidade para a implementação do processo de ancoragem ativa. Os PFCs são constituídos por duas fases, uma fase contínua, a matriz, e uma fase dispersa, as fibras. Deste modo, cada fase do material confere ao compósito características fundamentais para um bom desempenho de suas propriedades. A matriz tem por sua função proteger e envolver as fibras, já as fibras têm a função de dar resistência mecânica ao elemento. Podemos listar três principais características do PFC: a primeira delas é a resistência à tração e a rigidez, sendo que apresentam quase nenhuma resistência na direção perpendicular às fibras. Os compostos possuem alto valor percentual de fibras em sua composição, cerca de 60 a 70%, e a carga de ruptura é o que define a falha do material. A segunda é a resistência de compressão, onde para solicitações de compressão o comportamento da matriz polimérica é de maior relevância, pois tem papel fundamental na prevenção da flambagem, visto que é a função de manter as fibras unidas. A perda de resistência se dá por falhas locais progressivas, levando à perda de rigidez e, consequentemente, à flambagem das fibras. E por último, mas não menos importante, a ductilidade, que é uma medida do grau de deformação plástica que foi suportado no momento de uma ruptura. Os PFCs liberam grande quantidade de energia quando chegam na falha, fazendo com que não haja grandes deformações plásticas aparentes, sendo assim considerados materiais frágeis. Nosso trabalho se baseia no método de ancoragem ativa, também conhecido como Spike Anchors. Ele consiste em um elemento formado por camadas de mantas de fibra de carbono formando um cordão, ao qual uma das partes é embutida no substrato de concreto, em um orifício, e a outra extremidade é espalhada em forma de leque para ser ligada ao elemento estrutural. A aplicação desse método se inicia com a perfuração do substrato que recebe o reforço, a execução da conferência da profundidade, realização das fendas e arredondamento dos cantos e, por fim, a aplicação da fibra e preenchimento dos furos com injeção de resina epóxi. Alguns experimentos codificam a eficiência das âncoras de PFCs na força de um tijolo reforçado com diferentes tipos de configuração. Quando as âncoras de PFC foram devidamente inseridas e aplicadas, observou-se um aumento da resistência ao reforço e da capacidade de dissipação. Foi realizada uma análise de deslocamento que ressalta a mudança do comportamento do sistema fortalecido. Podemos citar como principais vantagens que esse método apresenta, o aumento da resistência à flexão, ao cisalhamento, à compressão, ao impacto e à fadiga, a manutenção das seções originais de peças reforçadas, velocidade na execução do reforço, não possui risco de descolamento total,
tendo em vista que se é inserido um cordão de fibra dentro da seção, e ainda a possibilidade de aumento da capacidade de carga do elemento estrutural. Porém, em contrapartida, também é possível citar algumas desvantagens, como a exigência de uma mão de obra especializada para o dimensionamento e instalação, a não existência de uma norma brasileira que defina critérios, restrições, parâmetros e dados para o dimensionamento, e a resistência do fogo é limitada pela qualidade de resina utilizada no reforço. Gostaria de agradecer ao professor Fábio, nosso orientador, à Faculdade Mauá, e a você por sua atenção. Obrigado.